Bom, então vamos trabalhar processo penal 1 com persecução penal. A gente tem que partir da Constituição Federal. Hoje em dia, a ideia de juiz legalista, que é o juiz que aplicava só a lei, não queria saber de Constituição. Antigamente a Constituição não tinha muita relevância, não. Era tratado como uma carta de boas intenções, não tinha efetividade, não tinha aplicação. Os juízes aplicavam a lei. Tanto é que nas doutrinas da minha época de faculdade, os livros de constitucional eram fininhos. Outras disciplinas tinham um capítulo sobre Constituição, mas poucas linhas. Agora não, o direito constitucional realmente está muito amplo. E os juízes, mais do que legalistas, mais do que constitucionalistas, hoje eles estão sendo convencionalistas. Estão aplicando convenções internacionais que são internalizadas, né? Por exemplo, a gente vai falar muito na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que foi ratificado assinado pelo presidente da República e ratificado pelo Congresso Nacional em 92. E o Supremo Tribunal Federal enfrentou a seguinte questão: qual é o status normativo desse Pacto de São José da Costa Rica? Ele vale aqui mais do que a lei? Mais do que a Constituição Federal? Qual é o valor dessa Convenção Americana de Direitos Humanos? Então, em 2008, se não me engano, no finalzinho de 2008, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Pacto de São José da Costa Rica tem um status de norma supralegal. Está abaixo da Constituição Federal, mas está acima das leis ordinárias, das leis infraconstitucionais. Tanto é que a Constituição Federal ela prevê a prisão civil do depositário infiel. Está na Constituição, mas o Pacto de São José da Costa Rica só previu a prisão civil do devedor de alimentos. A pergunta é: então o Pacto de São José da Costa Rica revogou a Constituição Federal? Não. A Constituição Federal continua prevendo que cabe prisão do devedor de alimentos e do depositário infiel. Só que é uma norma que não tinha eficácia plena, é uma norma constitucional que dependia de lei. E existia uma lei que previa, que regulava a prisão do depositário infiel. Mas em 92, quando foi ratificado o Pacto de São José da Costa Rica, e lá em 2008 o Supremo entendeu que tem valor de norma supralegal, então entendeu-se que essa lei que regulamentava a prisão do depositário infiel foi revogada. Aí, se o Congresso Nacional quiser aprovar outra lei, não pode, porque vai ter status de lei, não vai suplantar o pacto que tem status de norma supralegal, está acima da lei. Então, e o próprio Supremo já editou uma súmula vinculante também, dizendo que a prisão do devedor, do depositário infiel, ela é ilícita. Bom, só estou dando esse papo aqui porque a gente parte da Constituição Federal e hoje em dia os juízes, aí o operador do direito, o estudante, o advogado, o promotor, o defensor, tem que também estar estudando as convenções internacionais, ainda mais aquelas que tratam de direitos humanos. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 78, parágrafo, não 78 não, é no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, não é o caso do Pacto de São José da Costa Rica, porque ele foi aprovado pelo Congresso, mas não por esse quórum e por esse processo qualificado. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, embora trate de direitos humanos, não tem status de emenda constitucional. Não é norma constitucional. Está abaixo da Constituição. Mas os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que foram ratificados pelo Congresso Nacional, com quórum qualificado típico de votação de emenda constitucional,
PEC, de projeto de emenda constitucional, os tratados vão ter valor de Constituição, de norma constitucional. Por isso que hoje a gente não pode se prender só à lei e nem ao menos só à Constituição Federal. Por isso que a gente antigamente só ouvia falar em controle de constitucionalidade. Hoje a gente ouve falar em controle de convencionalidade. Tem que ver se aquele ato normativo é compatível com a Convenção Internacional que foi ratificada pelo Brasil. Ou seja, mas a gente aqui, na graduação, vai se contentar em estudar a Constituição e a norma infraconstitucional, equivalente à lei. Tratados internacionais, a gente vai episodicamente mencionar o Pacto de São José da Costa Rica, mas não dá para trabalhar, não dá para se debruçar sobre isso. Bom, a gente pega o artigo 5º da Constituição Federal, olha aqui, ó, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Mas antes de a gente se debruçar sobre aqueles direitos e garantias individuais fundamentais que tem a ver com o processo penal, antes disso, a gente tem que partir aqui para o artigo 1º. Artigo 1º da Constituição Federal. Não podemos perder isso de vista. O quê? A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então isso aqui na teoria é uma democracia. É um Estado democrático de direito. E um dos fundamentos desse Estado democrático de direito, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Por que eu estou chamando a atenção? Porque a gente vê cada vez mais os órgãos jurisdicionais decidirem com base no princípio da dignidade humana. Tudo é dignidade humana. E nós, operadores hoje, contemporâneos aqui, não podemos perder de vista isso, porque no primeiro momento, enquanto cidadão, enquanto leigo, não falando como técnico, a gente vai falar, poxa, bandido bom é bandido morto, direitos humanos é para humanos direitos, tem que ser preso, tem que morrer, tem que apanhar, tem que torturar, tem que... Ou seja, a gente, no primeiro momento, o normal é ter essa reação, estou dizendo que todo mundo tem. Mas a gente não pode perder de vista que é um Estado democrático fundado na dignidade da pessoa humana. O cara pode ser um criminoso, mas é um ser humano. Embora possa não parecer muitas vezes, pelas atrocidades que a gente toma conhecimento, mas é um ser humano. Então, e também imaginar que é possível, ainda bem que não é a regra, mas também não é tão raro, haver erro. Há condenações erradas. Há prisões que não deveriam ser feitas. Tem gente inocente que vai presa e é condenada. Mas é possível? É. Vocês vão percebendo que nem sempre 2 e 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4. Muitos fatores interferem e podem remeter uma condenação injusta. Então, nesse Estado democrático de direito fundado na dignidade da pessoa humana, se você tem uma pessoa que é apontada como autora de um fato definido como crime, o chamado aqui indigitado autor, que eu estou botando minha digital, essa pessoa já partiu do pressuposto que ela é inocente, foi flagrada matando, estuprando, foi presa em flagrante, é culpada? Não, é inocente. Não, mas por quê? A pessoa foi flagrada matando, mas calma aí. E se era legítima defesa? Quem é que vai ter que, ao final das contas, decidir isso? É o judiciário, quando esgotarem as vias judiciárias, recursais. Se estava mantendo a relação sexual consentida e de repente a pessoa está inventando que está sendo estuprada. Se ela pediu para apanhar, depois armou para o cara. Então, como a máquina não é perfeita, é possível errar, e a gente tem um direito individual fundamental muito caro, que é o direito de liberdade, esse Estado democrático de direito fundado na dignidade da pessoa humana fez uma escolha. Olha, entre correr o risco
de prender o inocente, né, a gente prefere, caso haja erro, prefere deixar o culpado solto do que um inocente preso. Por isso, já que é um Estado democrático de direito fundado na dignidade da pessoa humana, não deve ter coisa mais ultrajante que um inocente ser preso, ser condenado, ser tratado como um criminoso. Então, já que o sistema é falho, porque somos seres humanos, né, quem ocupa os órgãos da persecução humana são seres humanos, já que a coisa pode falhar, e a história ela revela falhas que ocorreram, então a gente criou um sistema cheio de recursos, de garantias, de presunções em favor do criminoso, não, em favor do acusado. Então tem um princípio do favor rei, que hoje a doutrina substitui pelo princípio, pelo brocado. Não é em favor do rei, é a favor da liberdade, a favor libertate. A gente vai escrever isso com calma. Porque a ideia é consagrar e proteger o tempo todo esse direito que é muito caro, que é a liberdade. Gente que prefere morrer do que ser preso. Ainda mais nas masmorras que são nossas prisões. Você ali, o Estado não consegue te dar garantia da tua integridade física, integridade, comunidade geral, a honra, a sua paz, você não sabe se vai dormir, se vai acordar ali dentro vivo, inteiro, mutilado, se vai ser torturado, se vai ser violentado. Então, prisão é uma coisa muito, muito, muito grave. Tanto é que a gente prefere morrer do que ser preso. Bom, a gente vai trabalhar então com alguns princípios, mas o primeiro que eu quero dizer é o princípio que dá ensejo a essa expressão aí, persecução penal. Artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Em outras palavras, o que a Constituição Federal está determinando, eu vou traduzir numa linguagem mais direta. O cara foi flagrado, né, matando alguém, estuprando. Mas você, antes de aplicar uma pena ao cara, tem que realizar o chamado devido processo legal. O devido processo legal nada mais é que realizar essa atividade. O Estado tem que realizar uma atividade chamada de persecução penal. Então, a persecução penal seria uma série de atos que buscam apurar uma notícia de um crime ou de uma contravenção, uma infração penal, em que você vai dar todas as garantias para que o acusado se defenda. Se ao final observaram todas aquelas garantias que aquele acusado tem, depois de observado tudo, se você observou direito ao silêncio, direito à ampla defesa, direito à contraditória, a vedação de prova ilícita, uma série de garantias, a proibição de obrigar o cara a produzir prova contra ele, o aviso de Miranda, se você respeitou todas as garantias que o acusado tem, você pode bater no peito e dizer: o princípio do devido processo legal foi respeitado. Então, se ele tem todo um rol de garantias, você respeitou quase tudo, mas você violou um deles, você admitiu uma prova ilícita, uma interceptação telefônica não autorizada, uma confissão mediante tortura, se você respeitou quase todos os direitos dele, menos um, então o devido processo legal não foi respeitado. Anula essa sentença. Então a gente pode dizer que o devido processo legal, que é o primeiro dos princípios que eu coloquei, é um princípio catalisador de todos os demais princípios. Porque se você respeita todas as garantias que ele tem, você pode afirmar que o princípio do devido processo legal foi respeitado. Então a ideia é essa, é realizar uma atividade em que vai buscar apurar uma notícia de crime que é imputada a alguém, que é atribuída a alguém, tá? Respeitando as garantias deles. Vamos dar uma pausa, doutora. Aperta aquele botãozinho mimosa para nós aí.